Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui, 1821, O Regresso do Rei. Eu resolvi ler e comentar esse livro agora porque nós estamos em setembro comemorando o bicentenário da nossa independência, da independência do Brasil. E este ano aqui, segundo alguns historiadores, segundo este escritor aqui, foi um ano decisivo e um evento decisivo para que a nossa independência fosse declarada pelo Dom Pedro I. Antes de eu falar sobre este livro aqui, eu vou deixar os meus recados de sempre, que é para vocês que não são inscritos no canal, que chegaram agora, não conhecem o canal, não me conhecem, deem um voto de confiança, já façam a sua inscrição, tente chegar até o final do vídeo, deem um like se vocês gostarem, essas duas coisas ajudam muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Nós vamos falar hoje sobre esse livro aqui, 1821, O Regresso do Rei, que é um livro que eu trouxe de Portugal. Aliás, eu fiz um vídeo mostrando todos os livros que eu trouxe de Portugal. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês poderem acessar o link. Não só desse vídeo, como de outros vídeos ou de livros. Tudo que eu comentar aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem acessar. E eu resolvi então falar sobre este livro aqui, porque este livro fala sobre um acontecimento exatamente anterior à nossa independência, que foi o regresso do rei Dom João VI e parte da sua corte para Portugal. O Dom João, com 14 mil pessoas da sua corte, saíram de Portugal em 1807, fugidos da invasão napoleônica em Portugal, e foram para o Brasil. Dom João fez isso para que o Napoleão não rendesse a coroa e tomasse posse de Portugal, colocando ali, como ele fez na Espanha, alguém da família dele, né? Na Espanha ele colocou um irmão, fez casar com a filha lá do rei, então ele fez uma mixórdia na Espanha. E Portugal não queria isso, então Dom João tomou uma decisão que aqui no livro, este autor, o Armando Seixas Ferreira, defende e ele mata a cobra e mostra o pau, né? Ele diz por que ele defende, fala das consequências positivas dessa saída do rei, inclusive com a abertura dos portos no Brasil, a partir do momento em que o rei chegou no Brasil, com a transformação do Brasil em país e não mais apenas puxadinho lá de Portugal, com a emancipação, né, do país. E quando ele retorna em 1821, segundo o autor e segundo alguns historiadores, o país, Brasil, já estava preparado para alcançar a sua independência de uma maneira ou de outra, querendo Portugal ou não, tendo Dom Pedro I ficado ou não, tá? Então, eu achei um livro muito interessante para a gente conversar agora e é sobre ele que a gente vai falar. Eu já queria dizer o seguinte, não preparei esse vídeo, gente, eu acabei de ler, marquei, fiz todas essas marcações, eu agora estou com uma mania diferente de fazer marcação, eu tenho feito marcação com esses post-its, com essas flags aqui, desculpa, e as flags estão acompanhando a cor do grifado, tá vendo? Flag azul, grifado azul, aí flag laranja, grifado laranja, tá vendo? É uma frescurite minha, os grifados são feitos em grafite, né? Grafite colorido. Então parece que eu não marquei muito, mas eu marquei muito esse livro, tá? Olha, tá todinho marcado, certo? Inclusive com post-it aqui comentando. É um livro facílimo de ler, a gente lê assim, não tem vontade de parar, porque é bem escrito. Ele é escrito por este jornalista, que aliás me deu um presente, gente. Ele, acho que viu aí a referência ao livro dele, tanto no Instagram quanto no YouTube, quando eu falei que tinha esse livro, que estava começando a ler, e ele me chamou e falou, olha, eu espero que você goste do livro. E fiquei muito feliz, assim, porque eu acho que é uma coisa que
todo leitor deseja, né? Ter contato com o escritor que ele está lendo. Eu ainda não falei com eles sobre as minhas impressões a respeito deste livro, simplesmente porque eu terminei de ler ontem à noite e hoje eu acordei, liguei a câmera e resolvi conversar com vocês. Isso significa também que eu não preparei este vídeo, não fiz roteiro, não fiz resumo, nada. Eu quero conversar com vocês sobre as minhas impressões a respeito e sobre a emoção que este livro me trouxe. Este livro aqui é muito envolvente, gente. Eu não vou negar para vocês, não. Tem algumas partes aqui que me fizeram ficar bastante emocionada. Uma parte, inclusive, que chama O Grito do Ipiranga, que é quando da proclamação da independência. Essa parte fez eu ficar bastante emocionada, talvez porque eu já viesse lendo, né, o livro desde o início, desde 1807. Então é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. O Armando Seixas Ferreira fez uma pesquisa bastante extensa para escrever esse livro. Inclusive, ele utilizou aqui um autor que eu não conhecia, que fiquei muito curiosa em conhecer, que é o Otávio Tarquínio de Souza, um historiador, aparentemente historiador da USP. Ele tem um livro que chama Vida de Dom Pedro I, e foi esse livro que o autor aqui utilizou para falar sobre o Dom Pedro I. Foi um dos, né? E eu fui procurar esse livro, obviamente está esgotadíssimo, mas o Tarquínio tem outros livros. E eu acredito que ele tem alguns volumes aí sobre a história do Brasil. Acredito que a vida de Dom Pedro deve estar lá dentro. Então, preciso pesquisar depois para ver como que eu vou ter acesso a esses livros. Mas não foi só isso, gente. A bibliografia aqui do Armando Seixas Ferreira é bastante extensa. Vejam, o livro que ele escreveu é um livro muito fácil, palatável. A gente lê do começo ao fim sem vontade de fechar. Muito simples, fácil de entender. Tudo isso a gente só pode fazer, né? O escritor só consegue fazer, primeiro, quando ele escreve bem, e segundo, quando ele sabe sobre o que ele está falando. Todos os fatos que estão aqui são fatos históricos. Ele não inventou nada, tá? Então, ser um livro fácil e um livro compacto, resumido, não significa que seja um livro ruim. Pelo contrário, tá? Então, este autor aqui é um jornalista português. Ele tem formação em Ciências da Comunicação, em mestrado, pós-graduação em História da Arte. Ele trabalhou em vários jornais, correspondente internacional, e ganhou um prêmio por um artigo que ele escreveu, uma reportagem que ele fez sobre mulheres à prova de bala, que retrata a vida das paraquedistas portuguesas no Kosovo. E escreveu esse livro aqui, tá? Que a gente ainda não tem no Brasil, mas que eu espero muito em breve que seja levado para o Brasil, porque é um livro muito bom e eu tenho certeza que tem mercado para ele. Eu vejo hoje as pessoas lendo muito mais sobre a história do Brasil e procurando visões alternativas para aquelas que a gente costuma ter na universidade, né, sobre a história do Brasil, e eu acho que essa aqui é uma história, uma visão alternativa, porque o Armando Seixas Ferreira considera que a saída do rei de Portugal, com grande parte, a maioria, né, a parte majoritária da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da invasão francesa, né, do Napoleão invadindo toda a Europa, e ele já estava ameaçando invadir Portugal, ele considera que essa fuga, entre aspas, já era uma coisa estudada por outros monarcas, outros líderes, né, e que ele foi o primeiro a colocar em prática. Tipo, se o Napoleão invadir, ele não vai encontrar nada. Ele vai encontrar um país ocupado por uma força bélica que Portugal sozinho não teria. E ele não encontrando o rei, não encontrando a corte, ele não teria o que tomar nas mãos. É mais ou menos o que aconteceu ali quando Napoleão invadiu a Rússia, né? Ele encontrou os lugares ali vazios, ele não teve o que tomar, né? E aí quando voltou acabou
metade do exército dele lá congelado. Bom, isso é outra história. Mas Napoleão fez um estrago. Ele entrou na Espanha e o rei Dom João não queria que ele fizesse na Espanha exatamente, em Portugal, exatamente o que ele estava fazendo na Espanha. Ele colocou lá um irmão, casou esse irmão com uma princesa e o irmão virou o rei aí da vez, o monarca da hora. E Dom João não queria isso, não queria que a Casa de Bragança perdesse a coroa. Então eles foram para o Brasil em 1807. E outra coisa que o Armando Ferreira faz aqui é nos contar o quanto isso foi bom para o Brasil, porque o Brasil deixou nesse momento de ser colônia, passou a ser um país. O Brasil foi emancipado por Dom João. A primeira coisa que Dom João fez foi abrir os portos do Brasil para outros países, que não só Portugal, inclusive o país com o qual Portugal tinha uma aliança e tem até hoje. Vocês querem ver? Portugal tem com a Inglaterra uma aliança que eles assinaram em 1373 e que dura até hoje, que é uma aliança de cooperação, dura até hoje. Então ela é considerada a aliança entre países mais antiga da história, mais duradoura. Então o que Portugal fez? Deixou a Inglaterra e o exército da Inglaterra tomando conta do país, defendendo o país, e foi para o Brasil. No Brasil abriu os portos, emancipou o Brasil, tornou o Brasil um país, né? E fez outras coisas, né? Construiu, desenvolveu, levou biblioteca, abriu escolas, fez muita coisa que, se a corte, com mais de 14 mil pessoas, não tivesse saído de Portugal e ido para o Brasil, se isso não tivesse acontecido, o Brasil não teria recebido todo aquele investimento e aquele desenvolvimento naquele momento. Em 1821, o que estava acontecendo? Em 1821, em 1820, em agosto, houve o que se denominou a Revolução Liberal no Porto, que foi um movimento liberal que eclodiu na cidade do Porto, em Portugal, e que visava derrubar o absolutismo. Eles queriam instituir uma monarquia constitucionalista, monarquia parlamentar. E foi por isso que Dom João acabou retornando, para que essa coisa não fosse feita à revelia, para que ele não fosse destituído como rei, mas que ele assumisse como um rei parlamentar. E foi o que ele fez, tá? Bom, então a gente já sabe que em 1815 ele elevou o Brasil à condição de reino, deu o status igual a metrópole. Portugal, após a invasão dos franceses, porque os franceses acabaram invadindo, eles só não conseguiram tomar a coroa porque a Inglaterra impediu. Mas após essa invasão havia inflação, cofres vazios, crise agrícola. Além disso, né, como eu acabei de dizer, o exército português estava na mão dos militares ingleses, por conta dessa aliança luso-britânica. Então, as ideias liberais que estavam acontecendo ali em 1820 já eram consequência da Revolução Francesa. Então, veja, em 1807, o Dom João VI já sabia que, ou já estava vendo, a efervescência europeia por conta da Revolução Francesa. Ainda que Napoleão tivesse retomado o poder, né, e se tornado imperador da França, as ideias estavam lá, né, já tinham sido disseminadas pela Europa. Os Estados Unidos já haviam decretado a sua independência. Então, Dom João já sabia que essas coisas estavam acontecendo e que ele não ia passar incólume. Portugal não ia passar liso por isso. As ideias liberais pregavam o fim do absolutismo, o estabelecimento de uma monarquia constitucional, a elaboração, portanto, de uma constituição, que era o que estava acontecendo enquanto Dom João estava no Brasil. Esses parlamentares queriam expulsar os ingleses e queriam recolonizar o Brasil. Bom,
Como consequência dessa revolução liberal no Porto, o rei retornou para a metrópole em 1821 e jurou obediência à Constituição. Com isso, os poderes dele foram restringidos, tá? Mas a consequência maior foi a aceleração da independência do Brasil, porque Dom Pedro I ficou no Brasil, sofrendo a pressão dos deputados, dos parlamentares brasileiros, entre eles o José Bonifácio, que queriam que o Brasil aceitasse a Constituição e se tornasse também uma monarquia parlamentar. E Dom Pedro, pressionado, né, pelos parlamentares, e diz ele aqui, pelo próprio povo, não aceitou a situação e, num certo momento, acabou se separando de Portugal. Certo? Então vejam, há uma sequência de eventos que culminou com a separação, a independência do Brasil. E como é que ele conta isso aqui no livro? Ele começa justamente com o regresso do rei, o ano em que o rei e esse pequeno percentual da corte está retornando. Para isso, ele vai descrever os navios que foram fretados para isso, como que era a viagem, como que foi a viagem, o que ia dentro do navio, como que era a tripulação, como que era a comida, como que os problemas que eles enfrentavam nessa travessia, que era uma travessia bastante longa. Então ele vai descrevendo essa viagem, e entre a descrição de um evento ou outro dessa viagem, ele vai colocando a chegada de Dom João com toda a sua corte no Brasil. Então ele vai intercalando os eventos da chegada com o evento da saída. Então fica muito gostoso de ler, gente, é muito interessante. E a gente vai aprendendo muita coisa sobre o que era navegar nessa época, que a gente acha que é tudo muito bonito, né? Todo mundo muito bem vestido, a corte fazendo grandes jantares ali no convés, mas não era isso não. Aliás, a gente já falou sobre isso aqui quando falou sobre Congelados no Tempo. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. E é interessante olhar esse vídeo, sabe por quê? Porque essa expedição desse livro Congelados no Tempo ocorreu em 1845. E nós estamos falando aqui de um regresso em 1821 de uma marinha bastante avançada, que era a marinha portuguesa. E a gente vai ver a diferença, se vocês assistirem aquele vídeo e lerem este livro aqui, aliás, ler aquele livro e ler este livro, vocês vão ver a diferença entre 25 anos, 24, a diferença é tecnológica, porque aqui não se sabia como conservar alimentos, mesmo porque a Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra e não aqui em Portugal. Então, os avanços tecnológicos que tinham na Inglaterra não necessariamente chegaram em Portugal. Então, aquilo que fazia parte da navegação inglesa não necessariamente fazia parte da navegação portuguesa. Então a gente vai encontrar muita diferença. As descrições aqui que ele faz são muitíssimo interessantes, tá? Então ele faz essa jogada, vai contando o retorno e intercalando com eventos da chegada, inclusive com essa emancipação do Brasil, com o nascimento, o crescimento da família, o nascimento de neto, casamento de Dom Pedro com a Leopoldina. Vai mostrar pra gente algumas gravuras aqui, algumas fotos, de pinturas feitas por dois artistas. Um é o Franz Froberg, que eu acho que não era alemão não, gente, acho que ele era holandês, e do próprio Debré, que o Dom João incentivou a ir para o Brasil e a registrar vários eventos do Brasil. Ele ficou muitos anos no Brasil. Aliás, eu não sei se ele voltou para a Europa. Eu não conheço a história do Debré. Eu sei que
Tem muitas pinturas aqui, ele vai falando das pinturas, mesmo as que ele não conseguiu colocar aqui no livro, ele vai citando, vai contando como foi que esses dois artistas retrataram a história da monarquia em Portugal e como depois retratou a história do Brasil, este momento aqui da história do Brasil. É muito interessante também, onde estão essas obras, a importância que Portugal dá para este período, para essas obras, para esses retratos, para esses eventos, para essas figuras. Ele vai falar da Carlota Joaquina, que era a rainha, a esposa do Dom João VI, que casou com Dom João aos 10 anos, quando Dom João tinha 18. Então vejam que loucura isso. A Carlota Joaquina era espanhola, então essa aliança, né, Portugal e Espanha, foi feita através desse casamento. E se a gente conhece um pouquinho de história aí, sabe que a Espanha se aliou à França, né, e deixou Portugal aí de lado. E a rainha tentou dar vários golpes no rei antes de ir para o Brasil, que aliás ela não queria ir. Quando chegou no Brasil, ela odiou o Brasil. Ela já tinha uma predisposição de não gostar do país, e o tempo todo que ela passou lá, ela não gostou. Não queria ficar, voltou com prazer para Portugal e, junto do filho mais novo, tentou dar pelo menos 3 golpes no Dom João para destituí-lo e colocar o filho na regência, inclusive acabando com a Constituição. Ela não queria essa história de monarquia constitucionalista, ela queria voltar à monarquia absolutista. A gente vai conhecer então esses personagens, vai conhecer um pouquinho do Dom Pedro I. E como eu falei, este capítulo 7 aqui, que é sobre a independência do Brasil, é um capítulo totalmente baseado nessa biografia que o Tarquínio de Souza escreveu sobre o Dom Pedro, e também sobre as cartas que Dom Pedro I no Brasil trocou com seu pai, Dom João VI, em Portugal. As cartas demoravam de 40 dias a 60 dias para chegarem de um lado ao outro. Então as notícias nem sempre conseguiam acompanhar os eventos. Às vezes uma notícia chegava num lugar, o evento já estava muito para frente, né? A independência foi um desses. Quando a Carta da Independência chegou a Portugal, a independência já havia acontecido há muito tempo, muita coisa já estava acontecendo. Então este capítulo é muito interessante porque ele é baseado em cartas. A gente vai ler partes das cartas, vai ver o respeito que Dom Pedro I tinha pelo pai. Então qualquer coisa dita em contrário não é verdade. Dom Pedro tinha muito respeito pelo pai, muito respeito pela coroa, pela família, pela ascendência e pela descendência dele, porque ele se tornou príncipe regente do Brasil, mas ele era o herdeiro da coroa de Portugal, mesmo que fosse sob a Constituição, uma monarquia constitucionalista. Ele era o herdeiro, tanto que ele teve que sair do Brasil depois da independência, deixar o país na mão do seu filho, Dom Pedro II, que ainda era uma criança, né? Ele se tornou um príncipe regente, mas ele tinha como tutor José Bonifácio. Então ele teve que voltar para Portugal porque o irmão mais novo, o Miguel, queria o poder de todo jeito. Mas só que ele não era o herdeiro natural. O herdeiro natural era a filha do Dom Pedro, né? Era o Dom Pedro e a filha, a Dona Maria. Neste capítulo da independência, portanto, a gente vai acompanhar todo o desenrolar, né? A partir do momento em que em que Dom João assina essa Constituição e jura governar sob as leis constitucionais, né? Então ele perde muito poder. O poder dele era simplesmente fazer, né, cumprir as leis que estavam ali na Constituição. E Dom Pedro, ficando no Brasil, ele queria provar que ele estava preparado para desempenhar o cargo de príncipe. Ele tem como eu falei, né, troca uma abundante correspondência com seu pai.
que contando essa escalada dos acontecimentos, né, que culminaram na independência do Brasil. E é isso. Então, este livro aqui, eu espero ter podido passar para vocês o sentimento patriótico deste escritor, né? A admiração que o escritor tem por este período e por este rei, que segundo ele, já no início do livro, ele fala um rei tão injustiçado pela história, como um rei submisso, introspectivo e que fugiu do seu país. E que ele pode ser um rei introspectivo, muitas vezes submisso, mas que não fugiu, que ele foi muito corajoso em tomar essa decisão, em tirar a coroa de Portugal e levar para a colônia e transformar esta colônia num país, emancipá-lo e dar todas as ferramentas, mesmo sem saber, pode ser mesmo que sem querer, dar todas as ferramentas para que o Brasil se emancipasse e tomasse a sua independência, né? Através do seu próprio filho. Não sei se vocês sabiam, mas no Brasil, Dom Pedro é conhecido como Dom Pedro I e em Portugal é conhecido como Dom Pedro IV, tá? E Dom Pedro II nem mesmo é reconhecido porque ele era brasileiro e porque ele já era apenas imperador do Brasil e não mais do Reino de Portugal, tá? Bom, é isso. Eu espero ter passado essa emoção para vocês mesmo, gente. É um livro muito, muito, muito gostoso de ler. É bonito de ver um escritor falar do seu país com tanto orgulho, com tanta deferência à sua própria história. Não é deferência às figuras, gente. Não é baba-ovo. É reconhecer a importância dos fatos para a história do seu país. É isso. Eu espero ter passado para vocês um pouco do conteúdo deste livro, da importância deste momento histórico, 1821, para a nossa independência em 1822, como foi que isso aqui deu um empurrão para a gente chegar lá. Eu gostaria muito mesmo que esse livro chegasse ao Brasil o mais rápido possível para que vocês tivessem acesso e pudessem ler, mas por enquanto eu vou deixar aí o link para vocês verem o preço absurdo, né, impraticável, com o qual vocês encontram esse livro aí na Amazon. Mas é isso. Falem um pouquinho aí do que vocês estão lendo agora para a nossa independência e o que vocês pretendem aí ler sobre o Brasil nos anos que virão, porque é sempre bom a gente conhecer a nossa própria história. Já dizia aqui o Armando Seixas Ferreira, tá? Uma excelente semana para vocês.